E aí, meus amores, antes de reiniciarmos a nossa aula, eu vou só tirar a dúvida de alguns alunos sobre essa divisão, né, da organização social de Roma, principalmente dos clientes. Meus amores, os clientes, eles eram escravos, alguns conseguiram a liberdade, mas não tinham direitos políticos. Conseguiram a liberdade muitas vezes por participar de batalhas, e aí conseguiram essa liberdade, mas essa liberdade não dava direito aos clientes de participar da vida política de Roma. Eles não eram escravos, mas eram extremamente dependentes dos plebeus, do qual eles geralmente trabalhavam. Te retirar das dúvidas aí, galera, que eu recebi algumas dúvidas sobre a questão dos clientes, tá bom? A partir de agora, a gente reinicia nossa aula, tá bom? Também retirando dúvidas de alunos, que também me perguntaram, sobre a questão da cultura romana. A cultura romana, ela acabou assimilando a cultura dos povos dominados, principalmente dos etruscos. A forma como eles ocuparam as cidades acabou servindo também de lição para que todos os romanos tivessem a mesma ocupação. É a partir daí que a gente tem a estrutura social e de organização social mais detalhada, até mesmo com a questão da drenagem da água e de como as obras públicas em Roma começaram a ser edificadas, características dos povos etruscos, que foram um dos povos, né, que compuseram esse grande Império Romano. Outra pergunta que me fizeram, né, relacionada também à religiosidade. As características da religiosidade romana também é uma característica dos povos etruscos, tá? Como o caráter de adivinhações, eles eram muito ligados à adivinhação, e aí entram algumas artes, tá? Lá em Roma, a quiromancia, que depois vão ser adaptadas com muito mais rigor, com muito mais proliferação no Egito. Meus amores, outra influência que o Império Romano, essa civilização romana, ela vai ter quanto à questão cultural, vai ser a influência dos gregos. E aí a gente vai ter uma difusão muito grande na questão mitológica, que a gente também já tinha comentado em sala de aula. Quando esse Império Romano domina, né, a Grécia desfacelada, com as suas cidades-estados já vindo de várias guerras, desde o momento da Guerra do Peloponeso, quando houve a criação da Liga, quanto às guerras entre as cidades-estados, a Grécia ficou muito vulnerável. Então, o Império Romano domina a Grécia, e com essa dominação, eles vão herdar as características gregas, principalmente no que tange a religiosidade politeísta envolvendo os deuses gregos, tá bom? Então, dentro dessa conjuntura, lembrem que o Império Macedônico, eles vão dominar a Grécia. E outra característica que Roma vai herdar da Grande Macedônia, lembra que o período helenístico na Grécia, ele se dá no auge, né, do Império de Alexandre, que vai ser considerado o grande na Grécia, justamente por esse poderio que ele teve, né, de conciliar povos diferentes. E aqui a gente tem em Roma uma característica muito grande do helenismo cultural grego, que foi o esplendor das artes, o esplendor das técnicas manuais, do artesanato, o esplendor das artes cênicas, da arquitetura. Lembrem que a gente estudou tudo isso em sala de aula quando nós vimos a Grécia. E agora a gente está remontando porque essa Roma tem essas características por ter justamente dominado a Grécia, tá? Meus amores, a questão também que vocês podem estar olhando agora no livro de vocês, na página 24, tá? A caracterização também da matemática. Os romanos, eles vão herdar da Grécia essa capacidade matemática. Lembra que lá na Grécia, quando a gente vai detalhar a história, principalmente da filosofia, nós vamos ter muito a questão dos matemáticos, né? Dos filósofos como Pitágoras, que vão ser muito ligados à esfera dos números. Os números, no caso para Pitágoras, os números são o elemento primordial da vida, ou seja, os números estão em todas as partes, e por conta dessas ideias matemáticas que vinham bastante
na Grécia, inclusive, Heráclito, se não me falha a memória, vai ser um dos filósofos que vai idealizar até a questão do eclipse. Então, do primeiro eclipse. Então, devido a todas essas caracterizações da Grécia, Roma também vai herdar essa capacidade. Por quê? Porque os povos dominados, a única coisa que Roma tentava impor nesses povos era um padrão cultural que unissem todos eles. Isso Roma só vai conseguir quando Constantino chegar a liderar esse império, quando ele vai conseguir somente por causa da religião, declarando o cristianismo católico como a religião oficial do Império Romano. Aí todo mundo vai se entender por causa da religião, mas até aqui as pessoas se entendiam na questão cultural, porque Roma aceitou a cultura desses povos, mas ao mesmo tempo tinha uma idealização de que esses povos eram bárbaros porque não tinham a mesma cultura que os romanos. O direito romano, meus amores, também é uma das heranças que Roma vai herdar da Grécia, quando Roma vai criar o direito romano. A partir do momento em que criam esse código de direitos, eu quero que vocês entendam que Roma não tinha uma padronização de direitos, eles não tinham muito a ideia do que seria certo e do que era errado, principalmente porque eles não tinham nada escrito. Era comum, por exemplo, o comportamento dos romanos serem questionados, porque como eles não tinham essa idealização do certo e do errado, muitas vezes eles iam para as batalhas dos homens e haviam a satisfação dos seus prazeres entre eles. Porque eles não tinham essa ideia de moralização. Essa ideia de moralização vai surgir quando o Império Romano vai se converter ao cristianismo, porque aí entra a normatização da religião, que no caso aí são os decálogos, que para nós são os mandamentos, tá bom? Nós vamos ter também, idealizando aí, meus amores, o alfabeto. O alfabeto também romano, ele tem características que não são só da Roma, né? Essa caracterização vem até da língua, que no caso é a língua que vai descender, a nossa língua, por sinal, o português, né? O latim, que vai ter essa influência na formatação do alfabeto romano. E aí nós vamos ter o latim com essa influência muito grande. Vamos retomar uma ideia de que tanto o português quanto o espanhol, o francês, essas línguas são descendentes do latim, tá bom? Não esqueçam, pelo amor de Deus, tá bom? Nós vamos retomar também um conhecimento em detalhe do comportamento dos patrícios. Os patrícios eram aqueles latifundiários da sociedade romana, no qual eles detinham muita terra e a grande parcela da população dependia dessas terras romanas para sobreviver, no sentido de trabalhar nessas terras. E aí a gente vai ter uma relação de subserviência, principalmente dos plebeus, que dependiam muito da economia dos patrícios. Então havia uma centralização muito grande econômica nas mãos dos patrícios, que eram a minoria, mas detinham a grande maioria da concentração de terras. Então a gente tem uma mão de obra muito grande, escrava, nesse território romano, onde os patrícios eram os grandes líderes dessa escravidão, certo? E aí a gente inicia, de acordo com o livro de vocês, página 25, a expansão territorial de Roma. Amores, nesse slide dá para chamar um pouco a atenção de vocês para mostrar que essa expansão territorial romana, ela tem uma centralização muito forte no poderio do seu exército. É nesse momento que o exército romano se fortalece e é colocado mediante a população como aqueles que serão responsáveis pela disseminação da cultura grega e ao mesmo tempo do aumento territorial e da expansão territorial, que no caso do Império Romano, essa expansão ela se dava muito mais por uma questão comercial. Por quê? Porque quando os povos eram dominados, alguns se transformavam em escravos justamente por uma questão do campo, né? Eles tornavam terras agricultáveis e precisavam de mão de obra. Então, aquele dono anterior acabava sendo escravizado. Então, assim, começa esse processo de dominação muito grande. Quem vai ser a mola propulsora desse processo de expansão vai ser o exército, tá bom? 6.000 homens vestiam uma couraça de couro,
ou metal, capacete e escudo para se proteger. A partir daí dá para vocês perceberem, pelo que vocês estão vendo nos slides aí. A couraça deles era até metálica. E aí, quando eles dominavam os territórios, eles tornavam aqueles povos, né, dominados e iniciavam um grande processo chamado de romanização. Eles aceitavam a cultura desses povos, as línguas, mas eles queriam que esses povos se comportassem como eles. De que sentido eles aceitavam, né, esses povos, a cultura? No caso da língua, e em outras, na questão, por exemplo, da arquitetura desses povos, eles aceitavam. A questão que eles queriam na romanização era que esses povos comessem como eles e que simplesmente se vestissem como os romanos, porque aqueles que não se submetiam eram chamados até de bárbaros. É aí que surge a ideia do bárbaro, aquele que se confronta, não necessariamente era aquele que era mais selvagem, aqueles que muitas vezes não se vestiam até iguais ao que os romanos queriam, também eram colocados como bárbaros. Aí nós vamos ter uma curiosidade. O exército romano vai desenvolver técnicas que são típicas do exército romano. Gente, eu vou até colocar para vocês assistirem um documentário que vai mostrar um pouco como os romanos edificavam pontes, era numa rapidez muito grande, e a mesma rapidez eles destruíam essas pontes. Eles chegavam para uma determinada batalha, eles construíam pontes que levavam os seus soldados até o outro lado das margens. E aí, quando terminavam essas batalhas, eles voltavam e destruíam as pontes. Na mesma proporção que o exército ia passando para voltar, eles destruíam as pontes. Ou simplesmente, quando eles iam para outros locais, eles construíam essas pontes. E para o inimigo não usar a mesma ponte, eles destruíam. E isso é uma capacidade romana, uma criação muito gigantesca, até de dutos, a forma como eles construíam os dutos, as estradas, que também era uma caracterização dos etruscos, tá? Eles vão herdar algumas características dos povos e vão ficar na história por essa consolidação. Na religião, todo mundo sabe que houve uma indução dos deuses gregos, principalmente, né, o politeísmo grego, porque os romanos só vão se converter ao cristianismo no século VI, entre o século VI e o século VII, já da era cristã. Não vai ser uma coisa tão forte, tão rápida, né? Aí nós temos a representatividade dos deuses romanos, e aí vocês já sabem, né, que só vai mudar os nomes, ou seja, eu domino um povo, eu herdo a cultura, eu vou ficar com os mesmos deuses. Claro, eu não vou fazer outros deuses, eu vou só colocar nomes diferentes, com as mesmas forças. São os fracos, né? Marte, Vênus, o Cupido aí, tá? Baco. O período republicano, o Senado era o órgão máximo da República, porque eles ajudavam na administração desse Império Romano. O órgão legislativo também era uma outra divisão do período republicano, onde eles decidiam sobre as guerras, quando elas iam iniciar, quando elas iam terminar, e os períodos de paz. Porque, olha, gente, é uma característica interessante, porque quando a gente fala de Grécia, quando vocês estudaram a Grécia, vocês lembram que a gente só tinha um período de paz entre as cidades e estados gregos quando iniciavam os Jogos Olímpicos. Aqui em Roma, a gente vai ter um período chamado de Pax Romana, um período de, vamos dizer assim, de paz entre as cidades e entre Roma, que para um pouco de dominar outros povos. E aí é um período estável, mas não por causa de jogos, como na Grécia. Lá na Grécia eles paravam, tinha um período de paz por conta do início dos Jogos Olímpicos. Aqui nós vamos ter, dentro do período republicano, um maior controle dos orçamentos públicos. Aqui não vai se gastar tanto dinheiro sem saber para onde vai. E aí vocês já viram, né? Formado pelos questores, pretores, as edis, os pontífices e os censores. Lembrando que os censores eram aqueles que contavam, né? É como os nossos funcionários hoje do IBGE. Amores da minha vida, a gente tem aí os copistas. Meus amores, esses caras aqui eram aqueles que tinham a capacidade de fazer cópias e ao mesmo tempo de esculpir.
Esses caras aqui, eles faziam de forma fidedigna uma escultura, como também eles eram extremamente pagos e bem pagos para fazer essas esculturas, porque pouquíssimas pessoas tinham essas técnicas. Então, quem tinha técnicas manuais de esculpir estava a 1000 anos-luz. Todo mundo queria pagar para isso, para eles, né? Aí nós vamos ter os pintores que vão retratar direitinho os mitos romanos e as histórias românicas, tá bom? Meus amores, a gente vai tratar agora das guerras púnicas. A gente entra aí no domínio do Mediterrâneo. Por que as guerras vão ocorrer em torno do Mediterrâneo? Porque esse Mediterrâneo era de onde partiam as mercadorias e todo mundo queria ter controle do Mediterrâneo. Meus amores, nós vamos ter aí as guerras púnicas, que foram as guerras entre Cartago, certo? E Roma. Vamos lembrar que Roma queria deter o domínio sobre a Sicília, tá? Que estava sob domínio dos cartagineses. E os cartagineses também queriam ter o domínio do Mediterrâneo. Então, nós vamos ter várias batalhas entre Roma e Cartago pelo domínio comercial do Mediterrâneo. Quem não queria, né, o Mediterrâneo? Que desde quando vocês começaram a ver a história das civilizações antigas, vocês estão sempre vendo a questão do mar Mediterrâneo. Então, gente, essas disputas vão ficar ferrenhas. E com isso veio a vitória deles, né, dos romanos sobre Cartago, dominando o Mediterrâneo. A partir daqui, gente, vai ser num piscar de olhos que eles vão dominar, né, os macedônicos e vão anexar a Grécia ao seu território. Na página do livro de vocês, a gente tem um pouco, a página 27, vocês vão ver aí a expansão de Roma, do ano 200 a.C. até o ano 44 a.C. Vocês estão vendo aí no mapa como se deu esse processo de expansão. E aí a gente entra nas disputas políticas e sociais durante essa República Romana. Durante esse período republicano, a gente vai ter as disputas entre plebeus e patrícios. Lembrando que os plebeus, eles, como eram maiorias, eles começam a perceber que têm direitos e para eles consolidarem esses direitos, eles vão lutar por eles, vão obrigar que os patrícios... A gente vai ter as disputas, né? Então, os plebeus, por serem maioria, vão exigir que os patrícios votem leis que privilegiem a eles e vão pedir, acima de tudo, que seja abolido no Império Romano a escravidão por descendência, porque muitas pessoas nasciam e aí, pelo pai ter sido escravo, automaticamente eram escravos também. Então, eles não vão mais aceitar aí. É a partir desse momento na história que nasce a tribuna da plebe, onde essa plebe vai assimilar os seus próprios direitos e vai lutar junto ao Senado para que as suas leis sejam iguais ao do restante da população, principalmente a dos plebeus. E aí o Senado não vai ter o que fazer, né? Porque contra a maioria da população, quando o povo se une, minha gente, não tem quem segure, não. Aí nós vamos ter a Lei Canuleia, que acaba sendo aprovada, né, pelo Senado, que era a lei que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, coisa que antes era extremamente proibido, né, não se era permitido. Inclusive as historinhas que vocês veem aí dos desenhos animados, das princesas, dos príncipes, geralmente não se podiam haver relações com pessoas que não fossem do seu mesmo nível. É aqui, gente, que vai também nascer... diante dessas disputas políticas, a gente vai ter uma difusão muito grande do enriquecimento de Roma, e aqui surge a nobreza. Estava faltando a nobreza. Então, esses patrícios, com a centralização do poder, né, centralização de riqueza, vão acabar se transformando nos grandes nobres, tá bom? E esses nobres vão ser os idealizadores do poder romano. Enquanto os plebeus
lutavam pelos seus direitos, conseguiram alguns, né? No período das guerras houve um problema muito grande para o lado deles, porque eles saíam para as guerras, deixavam suas pequenas propriedades sem ninguém, e essas propriedades acabavam encontrando donos. Quando eles chegavam, não tinha mais as propriedades e eles saíram extremamente prejudicados nos períodos de intensas batalhas. Gente, aí para dar um fim nessa República Romana vai ser num piscar de olhos, né? Porque há uma descontentação de todos os lados. A nobreza vai centralizar o direito e os plebeus que tinham poucos direitos nas guerras vão perder suas terras, vão começar a insatisfação por conta das injustiças sociais. E aí a gente vai ter uma Roma que vai estar cheia de problemas sociais e insatisfações e inquietações sociais. E aí, diante desses descontentamentos, né, nós vamos ter líderes de exércitos que vão acabar fazendo com que os plebeus e os escravos se unissem, vão treinar os plebeus e os escravos, eles vão ficar extremamente, né, ligados à arte militar, e a partir daí, gente, eles vão guerrilhar mesmo pela soberania dele, pelos direitos desses dois povos. Então, a partir daqui a gente tem um declínio desse modelo romano de centralização de direitos e a gente tem um início, né, de um sistema democrático de direitos para todos, certo? A gente fica por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem novamente para mim, ou pelo WhatsApp, ou no próprio Classroom, as perguntas, tá bom? Beijo, estou com muita saudade. Tchau, povinho de Deus!